Olá! Hoje nós vamos falar sobre ação revisional de alimentos. Quando é que eu posso aumentar, quando é que eu posso diminuir ou até mesmo exonerar dessa obrigação? O que a ação revisional de alimentos visa? Ela visa revisar um valor que já foi pactuado anteriormente em audiência. Essa prestação de alimentos, essa ação revisional, tanto o pai ou a mãe que foi condenado a pagar ou até mesmo a criança que recebe esse alimento, ela pode ingressar com essa ação. Tá, doutor, então quando eu posso ingressar com essa ação? Quando houve modificação na situação financeira de qualquer das partes. Exemplo, o pai, ele trabalha numa grande empresa, ganha muito bem e do nada o pai perdeu o emprego, ele foi demitido. É claro que aqueles 40% que ele pagava vai ter a necessidade de diminuir, porque a renda dele não é a mesma. Da mesma forma, o mesmo cenário a gente usa para a criança. Vamos supor que o pai foi condenado a prestar alimentos para a criança, eu digo pai, mas pode ser tanto o pai quanto a mãe. Foi condenado a prestar alimentos para a criança no importe aí de 20% dos seus vencimentos. Ocorre que os anos passaram e essa criança teve alguma necessidade. Ela foi diagnosticada, por exemplo, com uma doença e ocorre a necessidade de ter esse aumento da pensão para que possa subsidiar todas as necessidades dessa criança. Então, o juiz, o magistrado, até mesmo um advogado especialista, ele tem que sempre sopesar isso aí para ver se é viável ou não uma ação revisional de alimentos. Então, o artigo 1699 do Código Civil, ele diz que tanto aquele que presta ou aquele que recebe os alimentos, ele pode aí sofrer um processo de revisão de alimento. Se dá naquelas searas que eu já falei para vocês, quando ocorre alguma modificação na vida financeira de alguém, seja daquele que presta ou seja daquele que recebe. Então, como vimos até agora nesse vídeo, esse cenário de revisão de alimentos, ele se encaixa em diversos contextos, seja ele pelo lado paterno ou materno, que existe casos em que a mãe presta alimento para o filho que mora com o pai, ou seja, no cenário também da criança que necessita aí de um aumento ou até mesmo uma diminuição. Mas doutora, quais são os casos mais comuns aí que as pessoas ingressam com revisão de alimentos? Nós temos 4 cenários aqui novamente. Quando o pai ou a mãe teve uma redução drástica nos seus vencimentos, ou porque ele foi demitido, ou porque ele mudou de emprego onde ganhava mais, passou a ganhar menos, ou o inverso também, quando ele ganhava menos e passou a ganhar mais. A outra situação, por exemplo, vamos supor que aquele que presta o alimento, seja o papai, a mamãe, o vovô ou a vovó, ele ganhou na loteria. Imagina, quando você ganha na loteria, pode também ter essa ação de revisão de alimento, porque a tua realidade financeira mudou. E a terceira situação é quando aquele que recebe, no caso de criança, aquele que recebe a prestação de alimento, ele atingiu a maioridade civil, ou terminou os estudos ou casou. Então a gente tem 3 possibilidades aqui que eu estou falando de exoneração de alimentos. Você pode pleitear a exoneração, no caso, atingiu a maioridade civil, terminou os estudos ou casou. Não esqueça dessas possibilidades. Lembrando, muitos pensam que a prestação de alimentos ela é ad eterno. Não é. Uma hora essa prestação de alimentos ela vai cessar. E aí a gente tem a ação cabível para essa exoneração de alimentos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos.